Quinto dia da campanha, vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Hoje nós vamos continuar na nossa conversa intrapsíquica baseada em Êxodo. Hoje nós vamos falar da alma, das questões, dos conflitos da alma que saem pela nossa... A boca fala do que está cheio o coração. E hoje nós vamos aqui, o nosso texto está em Êxodo. Vamos para Êxodo 16, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas e comíamos pão à vontade, pois você nos trouxe a esse deserto a fim de nos matar de fome, toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá diariamente e recolherá a cada dia. Eu porei a prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia poderão colher, e será em dobro o que colher no outro dia. Então Moisés e Arão disse ao povo de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu a murmuração de vocês contra o Senhor. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhe ao crepúsculo da tarde: Vocês comerão carne, e pela manhã... Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã comerão pão à vontade. À tarde apareceu cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã, quando o orvalho havia caído, se espalhou na superfície do deserto camadas finas, semelhante às escamas finas, como geada na terra. E perguntaram: O que é isso? Pois não sabiam. E Moisés respondeu: Isto é pão que o Senhor dá a vocês a comer. Amém? Então, hoje é dia de olharmos para a nossa alma, as loucuras da nossa alma, que nos faz murmurarmos contra o Senhor, que nos faz abrir a nossa boca insensatamente e trazer danos para nós mesmos. Para isso a gente vamos alternar a palavra aqui entre Êxodo e vamos falar também de Jó. Lá no livro de Jó, a gente temos aqui uma jornada de Jó, nos 42 capítulos, onde Jó, Salmos e Provérbios, esse meio da Bíblia, ela é para a sua alma, é uma conversação de Deus para a sua alma. Então, quer tratar a tua alma, leia Jó, Salmos e Provérbios, que aqui é um manual que o Senhor nos dá como ele trabalha com a nossa alma. Em Jó, o Senhor traz essa alma para si, né? Mostra, através da quebra do controle, o Senhor traz a alma do ser humano para se relacionar com ele. Em Salmos, Deus aprofunda esse relacionamento. Em Provérbios, o Senhor dá direção para esse relacionamento. Mas Jó, Salmos e Provérbios é para a alma, para você aprender como lidar com o Senhor. Primeiro vem essa metodologia onde ele expõe as misérias da tua alma através das circunstâncias, como aqui o povo no deserto, quando eles olhou e não tinha pão, aflorou, estourou essa alma, essas feridas, essas dores, esse lamento da alma. E quando essa alma
começa a pulsar dentro da gente e ela está muito ferida, por vezes nós abrimos a nossa boca ensandecidamente e falamos contra o Senhor, que é o que Jó faz aqui. Jó, ele começa do capítulo 3 até quase o finalzinho do livro neste questionamento. Primeiro ele começou controle, vítima, vítima, controle. Quando ele saiu do controle, ele já caiu na vítima. E aí ele falou: quisera eu fosse um aborto, quisera eu tivesse morrido, a minha mãe não tivesse me deixado nascer, quisera eu nunca tivesse sido, ocorresse a fecundação. E Jó começa nessa vítima. E assim estava o povo ali no deserto. Eles estavam neste lugar da vítima, pela circunstância, quando faltou água, quando faltou comida. E eles começou a murmurar. E Jó vai aqui, você vai vendo nos capítulos, ele nessa discordância, e ele começa a questionar, porque aí a alma ela é camadas. Primeiro tem a mente, que é esse controle, depois vem o vitimismo, depois vem a raiva, né? Depois do vitimismo vem a raiva, depois da raiva vem o medo, esse medo. E aí depois vem as camadas de dores, onde você questiona, onde você lamuria, e vai até você chegar naquele lugar de total e completa impotência, naquele lugar de inércia, naquele lugar de morte. E aí neste lugar acontece duas coisas: ou você volta para o deserto de novo, que é o ciclo do controle, e todo esse deserto ele refaz. Por isso o povo de Israel passou 40 anos no deserto, porque eles não concluíam esse ciclo. Ou você chega neste lugar de impotência, de dor, de morte, e você entrega, e você dá tudo para o Senhor, e você deixa o Senhor agir. E aí você chega à conclusão de Jó: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu o conheço de com ele andar. E a alma, ela tem essas nuances. Só que aí, quando todas essas partes, elas precisam existir, sim, tem lugar. O vitimismo, ele aflora, sim, é normal. Mas o que não é normal? É você permanecer dentro dele. A raiva aflora e é normal. Mas o que não é normal é você viver na raiva. O medo, ele aflora. Tudo isso faz parte, até você chegar neste lugar de total impotência, onde você se esmolece, onde as suas forças se acabam e você fala: não dou conta mais. E aí ou você desiste, volta para o começo, que é todo o controle de novo, ou você se joga 100% nas mãos do Senhor. E o desejo do Senhor para nós nesta campanha é que nós deixamos tudo isso no altar. Por isso eu sempre repito: faça o seu período de oração, faça o seu período de comunhão, de secreto com Deus, para você colocar todas essas camadas no altar, e cada camada que vir, você conseguir lidar com ela sem julgamento. Lembra, nós estamos falando de uma jornada intrapsíquica, então cada personagem aqui são fragmentos do nosso ser. Então nós podemos dizer que o Espírito aqui dentro de nós representa aqui o Moisés, que está ali o tempo todo intercedendo por essa alma, e o povo aqui é a alma, né? Moisés, que está o tempo todo ali intercedendo. Por isso eu disse: vocês precisam fortalecer o seu espírito na oração, no jejum, para vocês bancarem a dor, a miséria da alma, porque para você ser curado, para você conquistar o território que você deseja fora, essa alma, ela precisa ser tratada, essas dores precisam sair, porque você precisa liberar essa má água que está dentro de você, você precisa se limpar dessa imundície, e só tem como você se limpar isso saindo. Então o Senhor, ele trabalha com a verdade. A verdade vos libertará. É só na verdade. Então você precisa dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, olha, se
atuação que está aqui dentro. Olha a raiva, você precisa bancar, sim, esse lugar de vítima, esse lugar que murmura, esse lugar que reclama, esse lugar que contenda, e você precisa colocar isso diante do Senhor e apresentar e falar: Senhor, olha para isso, eu te entrego esse vitimismo, eu te entrego tudo isso, e ir passando, e aí vem o medo, e você precisa lidar com o medo, você precisa lidar com a raiva, você precisa lidar com cada uma dessas facetas que vai vindo. E aqui Jó, no capítulo 9, ele disse: vou esquecer as minhas queixas, vou me deixar ficar triste, vou parar de fingir que estou contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me consideras inocente. E eu serei condenado, porque pois trabalho em vão, ainda que me lavasse nas águas da neve. É porque eu tô lendo sem óculos, tá, gente? Eu tô gaguejando, foi mal aqui. Eu serei condenado, porque pois trabalho em vão, ainda que me lave com as águas da neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá o lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é um ser humano como eu. E quem eu responda se formos injustos ao tribunal? E aqui Jó vai no seu lamento, mas ele assume aqui, vou deixar as minhas queixas, porque eu estou nessa contenda com Deus o tempo todo e não está me levando para nada. E aí ele assume: vou largar as minhas queixas, vou me permitir entristecer, vou assumir que eu tô com raiva. Foi isso que Jó disse aqui para o Senhor: Senhor, eu tô com raiva mesmo, eu tô com raiva do Senhor, porque que o Senhor trouxe tudo isso sobre mim. Lembra? Por isso você precisa fortalecer o teu espírito, porque você precisa bancar as dores da sua alma. E aí Jó disse: eu vou sim, Senhor, eu tô com raiva sim, eu vou esquecer as minhas queixas, eu vou parar de questionar, e eu vou assumir, eu vou bancar, eu tô com raiva do Senhor, porque tudo isso me sobreveio, porque o Senhor trouxe tudo isso sobre mim, porque que o Senhor me rejeitou. E aí ele vai contendendo com Deus, ele vai argumentando com Deus. E aqui no capítulo 15, no capítulo 15, ele começa a questionar com Jó e diz: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento? Argumentaria com palavras de que nada serve e com razão às quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que fala se inspira em sua inquietude, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condenará, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. E foi isso que o povo aqui, de Israel fez. Com seus próprios lábios, eles começou a cavar condenação para si. E Jó também estava aqui, nessa lamúria, nesta dor. E aí ele chega para ele e diz: ei, é você mesmo que está se condenando. É você mesmo que está te condenando, é a sua própria boca, são os seus próprios lábios que estão dando testemunho contra você, porque no momento em que aflora a dor da alma, o que você quer? Você quer descontar, você quer falar, você quer abrir a boca, você quer jorrar essa água, mas tem uma forma correta de fazer isso, porque se você faz isso contra as pessoas que estão ao seu redor ou contra você mesmo, você estará buscando para ser condenação, porque o teu problema vai agravar. Se você lança a sua dor em cima do outro, vai piorar a situação. Se você lança a sua dor contra você mesmo, você vai ficar deprimido, ansioso, vai ter problemas. Se você lança a sua raiva contra você mesmo, você vai ter problemas
intrapsíquico. Se você lança contra o outro, você vai ter problemas nos relacionamentos. Então tem a forma correta de fazer isso. E a forma correta de fazer isso é se bancando. É bancando espiritualmente essa alma. É o que eu digo para todos os meus clientes. Seja você o melhor amigo. Seja você o seu melhor amigo. Seja você aquele que acalenta a sua alma. Aquele que olha para o vitimismo e fala... Ou começando lá no começo, aquele que olha para o controle e fala, tem controle aqui, o que eu posso fazer? Vou orar, vou jejuar para quebrar o controle. Aí vem o vitimismo, aí você olha para aquela monte de borbulha que sai como o povo aqui começa a contender, começa a reclamar, começa a murmurar. Aí eles falam, em vez de eu murmurar, de eu reclamar, de eu entrar nesse lugar de dor, vítima, como eu sofro, que ninguém suporta a vítima. Você olha e você dá pertencimento, sim. Mas vamos tratar isso? Vamos curar? Você é seu melhor amigo a ponto de bancar que sim, acessou o lugar da vítima. Mas você faz o que com isso? Você entrega para o Senhor. Você leva a Ele. Você não fica como o povo aqui murmurando, dizendo melhor seria termos ficado no Egito. Em vez de você dizer melhor seria ter ficado lá no controle. Me deixa aqui no meu controle porque esse lugar da vítima é horrível. E é horrível mesmo. E não é para você ficar dentro dele. Você passa por ele. Porque é um estágio de cura da alma. Você só passa. Você não fica preso. Porque ficar preso te leva para transtornos. Ficar preso neste lugar te leva para vários transtornos. Você lida com isso com amor, com compaixão contigo mesmo. Como o Senhor fez. O que o Senhor fez? O Senhor foi amável e compassivo. O Senhor olhou para aquele povo e Ele, como Deus, poderia fulminá-los. Mas não, Ele os amou, mesmo no vitimismo, mesmo na murmuração. O Senhor foi lá e trouxe o maná. O que é o maná? O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita a tua vontade aí nos céus. O Senhor nos ama, independente da nossa loucura. E o foco, a menina dos olhos de Deus é a nossa alma. Porque é na nossa alma que nós vamos ser salvos ou vamos ser condenados. O nosso espírito, como eu já te falei aqui, ele volta para o Senhor. Quer você tenha construído aqui, como diz em Hebreus 12, um corpo de glória, para ter essa vida eterna na glória, quer você tenha negligenciado a palavra de Deus e o teu corpo, o teu espírito vai voltar para Deus. Agora, se ele vai existir ou não na eternidade é outra conversa. Se ele vai ter um corpo de glória na eternidade é outra história. Aí depende. Agora, a sua alma, que é a menina dos olhos de Deus. Porque é a sua alma que vai ser condenada ou é a sua alma que vai juntamente com o teu espírito ter um corpo de glória. E você vai viver uma eternidade ao lado de Cristo. É com a sua alma que o Senhor tem preocupação. Porque é através da sua alma que todo o propósito de Deus acontece ou não acontece aqui na terra. É através da sua alma que você faz ou não. Porque buscar só espiritualmente, deixando a sua alma doente, ela vai te levar às loucuras, aos delírios. E você ainda vai dizer que aqueles delírios é Deus. E você vai virar um falso profeta. Porque aquela pessoa que está ali buscando, orando e jejuando e querendo fazer a vontade de Deus com a alma podre, como estava Jó, não consegue. Vai entrar em delírios, em loucuras. E o profético na boca daquela pessoa vai ser maligno. Porque a alma está podre. E a alma, quando ela está podre, a serpente sugestiona conversações e você dá ousadia. Você é enganado. É por isso que o Senhor trata com a alma, assim como ele tratou com Jó.
E Jó foi uma longa jornada. Como na minha vida pessoal foi uma longa jornada. Por que na minha vida pessoal foi uma longa jornada? Porque eu estava sendo treinada para estar aqui ensinando vocês. Por isso foi uma longa jornada na minha vida pessoal. Mas na vida de vocês não precisa, porque vocês têm quem instrua. Vocês têm quem ensine. Vocês têm quem diga para vocês as fases. E você não precisa ficar nesse deserto da alma por tantos anos como eu fiquei. Você pode atravessar esse deserto o mais rápido possível. E para isso você precisa fortalecer o teu espírito em Cristo. Você precisa buscar comunhão com Ele. Você precisa bancar, ser o seu melhor amigo, ter compaixão. Parar de te podar, de te recriminar, de te criticar. Parar de te tratar como te trataram lá atrás. De ser perversa e cruel e crítica contigo, como foram lá atrás. E cada fase que for abrindo, cada camada, seja o controle, seja o vitimismo, seja o medo, seja a raiva, seja a dor, seja a impotência, seja o se deixar morrer naquele lugar e nascer um novo vaso, se deixar ser moldado, como nós conversamos ontem, e nascer um novo vaso para a honra, tudo isso são processos. E para cada situação que você tem fora, para cada questão fora, é um processo. Você passa por todos esses lugares, ele não é linear. Você volta para cada situação, para cada assunto. Seja relacionamento, você precisa viver esse processo. Seja dinheiro, você precisa viver esse processo. Seja qual for a questão que você colocou aí antes de começar a campanha, você precisa viver esse processo até chegar neste lugar. Aonde Jó chegou. E ele disse, te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Quando ele começou a entregar para o Senhor, as coisas fluiu. E aí o que aconteceu com ele quando ele terminou o processo? O Senhor deu para ele em dobro. O Senhor deu para ele tudo em dobro. E ele foi profundamente abençoado. Porque lá no comecinho do livro de Jó, ele não tinha, aliás, ele tinha tudo, mas ele não usufruía. Ele tinha tudo. Assim como eu dizia que eu descrevo no meu livro. Eu tinha uma vida perfeita. Eu tinha uma casa perfeita, eu tinha um marido perfeito, eu tinha tudo perfeito. Só que quando eu sentava na mesa, tudo tinha gosto de isopor. Porque como o Senhor disse, quando o adversário das nossas almas chegou diante dele pedindo para tocar em Jó, e o Senhor disse, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal? O Senhor estava falando do quê? Do espírito de Jó. Íntegro, fiel, que se desvia do mal. A intenção do adversário era fazer Jó pecar contra Deus. A intenção de Deus era quebrar o controle. E hoje nós não precisamos disso. Não precisa de que o Senhor tire as suas coisas físicas para que você quebre esse controle. Você pode ir voluntariamente para esse lugar. E assim era eu, exatamente como Jó. No espírito, íntegra, fiel e que me desviava do mal, mas com a alma podre, cheio de controle, cheio de medo, cheio de vitimismo, cheio de tudo que era ruim, cheio de raiva, cheio de terror. E aí, como Jó disse, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Porque o medo, ele é cruel. E a gente já falamos sobre o medo aqui. No encontro com o amor. E nesse lugar, quando você se permite passar por essas fases voluntariamente, você voluntariamente chega ao altar do Senhor e fala, Senhor, não preciso que o Senhor tire nada de mim, não preciso perder a minha casa como eu perdi, né? A minha família como eu perdi. Senhor, eu vou voluntariamente eu me rendo, voluntariamente eu quero ser curada, voluntariamente
eu me coloco diante do Senhor. Voluntariamente eu deixo o Senhor acessar aqui. Voluntariamente eu quero trabalhar a vítima que tem dentro de mim. Voluntariamente eu quero trabalhar esse lugar de raiva, que é onde eu tenho raiva até do Senhor, onde eu culpo o Senhor. Onde eu digo que as coisas estão acontecendo na minha vida porque o Senhor não quer me abençoar. Onde eu preciso liberar Deus, perdoar Deus. É estranho falar perdoar Deus, mas é isso. Porque Jó teve que voltar e falar assim: Senhor, estou magoado contigo. Porque o Senhor me tirou tudo. O Senhor me tirou tudo. E eu estou magoado contigo. Então você precisa estar com o espírito muito alinhado com Deus para você bancar que você está com raiva de Deus. Você bancar que em determinados lugares tem tanta morte aí dentro que você não consegue se relacionar com Deus. Porque você está magoado com Ele. Você precisa se liberar dessa raiva. Você precisa se liberar dessa água, dessa culpa. O povo do Egito dizia: Deus, olha só o que o Senhor permitiu, 400 anos, porque quando o Senhor te tira e te leva para o deserto, toda a dor que você viveu no Egito, do cativeiro do Egito, ela aflora dentro de você, porque quando o Senhor começa a trabalhar na sua alma, a dor do Egito, ela espoca dentro de você, e aí você não sabe entender de onde está vindo aquilo, você não sabe chegar para Deus e dizer: Senhor, o que eu estou sentindo aqui, é o peso dos anos do cativeiro do Egito, o quanto eu sofri no Egito. E aí o que você faz? Você murmura contra Deus, como ele disse. Você não poderia deixar a gente morrer lá mesmo? Você nos trouxe para cá só para nos matar de fome e de sede? E é onde você fica braba com Deus, é onde você joga, porque você não entende que o que está fluindo dentro de você é a dor lá da sua infância, é a dor do abuso, é a dor das injustiças, é a dor da rejeição, é a dor do abandono, é a dor da humilhação, da manipulação, da traição. Essas dores não elaboradas, isso está explodindo dentro de você e você não sabe compreender que é isso que está explodindo dentro de você. O que você faz? Ah, Senhor, por que? Você começa nesse questionamento, você começa nessa borbulha. Por este motivo, o Senhor não fulminou aquele povo. Ao invés disso, o que ele fez? Ele trouxe maná, ele deu pão, ele acolheu. E quando eles estavam com sede aqui, no próximo capítulo, o Senhor proveu a água. O Senhor foi conduzindo eles com cordonizes, carne à tarde, maná pela manhã, pão, que é todo dia a tua porção do pão. E no deserto o Senhor vai tratando e vai cuidando de você até você se permitir ser conquistado e confiando nele as dores da sua alma e confiando neles essas camadas da sua alma. E aí ele vai te dar uma ordenança para te testar, como ele fez aqui. Ele disse: olha, vocês podem recolher pela manhã, todo dia pela manhã você recolhe o seu maná. Mas quando for na sexta-feira, você vai recolher 2 vezes. E só leva durante a semana aquilo que você pode comer. E quando for na sexta-feira, você recolhe 2 vezes, porque no sábado não tem maná. Sábado é dia de descanso. E descanso é o próprio Jesus. Jesus é o seu descanso. Jesus representa o sábado. E aquele povo, obstinadamente, alguns foram lá e colheram 2 vezes no meio da semana. E aí deu bicho. E aí quando era para colher 2 vezes, eles não colheram. E aí no sábado não tinha, eles ficaram com fome. E o Senhor disse: até quando vocês se rebelarão a mim? E é assim que o Senhor vai tratando com a nossa alma. Ele abre uma camadinha. E você precisa se deixar ser cuidado. Você precisa se deixar ser amado. Você precisa usufruir do maná. Você precisa obedecer diligentemente à palavra. Você precisa se deixar ser conduzido neste lugar. E a cada camada de dor que ele vai abrindo dentro de você, ele vai também trazendo o maná. Ele vai trazendo o pão nosso de cada dia, a porção para aquele dia que vai
trazendo bálsamo, a água que ele refrigera aqui, ó, na rocha em Refitim. E aí o Senhor vai trazendo essa água que purifica, essa água que flui da rocha. O que é a rocha? A palavra. Essa água que flui da palavra que vai revivificando a tua alma, vai fortalecendo o teu espírito, vai formando um corpo de glória. E assim ele vai te conduzindo nesse deserto com amor. Mas se você mesmo não tem amor para com você mesmo, como pode ele? Se você deliberadamente empresta a sua boca à serpente e você mesmo se amaldiçoa e você mesmo amaldiçoa a Deus e vai como um louco, o que ele vai poder fazer por ti? Nada. E aí vamos na caminhada que a gente vai ver que mais na frente o Senhor insistiu tanto com determinadas pessoas e aquelas pessoas se perderam. A gente vai nessa caminhada ao longo da semana. Mas olhe para isso, este amor, este zelo, o maná, a água. E é nesse lugar, nesses assuntos que ele vai te curando. E ele vai te tratando com a verdade. E é sempre a verdade, a verdade, a verdade. É sempre renovando a tua mente, como diz Romanos. Vai sempre renovando a sua mente. Vai sempre chegando e entregando voluntariamente, dia após dia. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero me colocar diante de Ti, te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu zelo, te agradecer, Papai, pela Tua porção de maná, pelo pão nosso de cada dia. Papai, eu quero te agradecer por esse pão nosso, por esse pão quente que o Senhor nos deu hoje, por este amor, por este zelo, por esta água viva que flui da rocha. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir neste lugar, que a cada camada, Deus, da nossa alma, que o Senhor for abrindo, que o Senhor, Papai, tenha liberdade de ir tratando e que nós possamos voluntariamente ir colocando diante de Ti, Papai, e irmos sendo tratados e sermos acalentados, ó Deus, com o Teu maná, com o Teu zelo, com a água viva que sai da rocha, Pai. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus, por tão grande amor, por tão grande zelo, e nós te pedimos, Deus, ensina-nos a sermos amáveis e compassivos para conosco mesmo, Papai. Ensina-nos a olhar para essa porção da nossa alma que precisa ser acolhida e acolher, para que não viemos pecar contra Ti. Guarda os nossos lábios, ó Deus, de pecar contra Ti. Guarda a nossa boca de sermos a nossa própria condenação. Guarda, Senhor, a nossa língua. Ensina-nos, ó Deus, a falar, Senhor, a nos enchermos da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se estivermos cheios de Ti, vamos falar de Ti. Se estivermos cheios da Tua palavra, vamos falar da Tua palavra. Se estivermos cheios de dor, somente de dor, sem acalento, vamos falar de dor. E a pessoa ferida fere, aquele que está ferido fere, Papai. Então, Senhor, nós te pedimos, nos cura, Deus, nos cura da nossa loucura, nos cura, Deus, de querer voltar para o controle, nos cura, Deus, de querer voltar, Senhor, para a insanidade do nosso ser. Seja o Senhor conosco, seja o Senhor conosco, Papai, seja o Senhor conosco em amor, nos conduza neste deserto da alma, Papai. Senhor, que seja tranquilo na medida do possível, ó Deus, atravessarmos esse deserto e que tudo que for acontecendo dentro de nós, nós viemos com amor, com diligência, colocar no Teu altar, entregar para Ti, Senhor, e confiar que o Senhor vai trazer o pão nosso de cada dia, Senhor, o maná que cura, o maná que alimenta, o maná que supre, o maná que acalenta, Papai, naquele dia para tratar essa porção da alma. Oh, querido, em nome de Jesus, nós Te louvamos por tão grande amor.
quão grande amor teve o Senhor e tem o Senhor para conosco. Nós te adoramos, querido, nós te exaltamos, nós te magnificamos por tão excelente amor. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Abençoa cada filha, cada filho teu, Senhor, que está aqui ao vivo, que está participando desta campanha ao vivo. As pessoas que vão assistir depois, que o Senhor tenha a liberdade de tratar cada um, tratar a alma, tratar o relacionamento, tratar as causas, ó Deus, que eles colocaram diante do Senhor. Cria, ó Deus, dentro de cada um a pessoa que vai viver o milagre, Deus. Cria dentro de cada um, ó Deus, a pessoa que vai viver o milagre de ter essa situação fora resolvida. Em nome de Jesus, papai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos por este maná do céu, nós te louvamos por tão grande amor, e assim nós te agradecemos e colocamos o nosso dia de hoje diante de ti, em nome de Jesus. Continue vocês no seu momento de oração. Aleluia.